Olá e seja bem-vindo ao vídeo sobre o final da temporada, da primeira temporada de Doctor Who. São os episódios Bad Wolf e Departing of the Ways. São os episódios de regeneração do Nono Doutor. Infelizmente o Christopher Eccleston ficou apenas uma temporada e a gente já sabe de toda essa história, né? Então são episódios que finalizam muito bem essa era do Nono Doutor e que trazem uma mudança em Doctor Who incrível, que é essa coisa, como eu já comentei, de contar histórias de forma simples e finalizar os enredos de uma forma super simples, com muita emoção, com muita inteligência, porque é um enredo muito inteligente, muito bem construído e é tudo muito bem feito. Então o Russell T Davies aqui, pra mim, fez um trabalho perfeito nessa primeira temporada. Bad Wolf, Departing of the Ways. Primeiro em Bad Wolf, é um episódio que, incrivelmente, né, eu não me lembrava disso, que The Long Game, pra mim, ele tinha sido um episódio filler, né? Eu fiquei, tá, beleza, esse episódio normal. Eu não lembrava que fazia parte do mesmo conceito do Satélite 5 e tudo isso, que mostra as consequências de como o Doutor agiu naquele episódio The Long Game, como ele mudou tudo que tinha acontecido lá, e em vez de mudar para o melhor, ele criou algo pior ainda. As consequências nessa temporada são reais, as coisas que a gente vê acontecendo são muito verdadeiras. Father's Day fez isso também, consequências reais. Esse episódio traz consequências também. Esse lugar que era o Satélite 5 se transformar em uma coisa pior ainda, que são jogos em que pessoas morrem e tudo mais, que o prêmio final do Big Brother, na verdade, é você sobreviver e não ganhar um dinheiro. Então é incrível esse conceito trazido aqui nesse episódio. E também a revelação dos Daleks, como tudo foi feito aos poucos. Tem um episódio de Dalek lá no sexto episódio, e aí depois reintroduz milhares de Daleks nesse final de temporada. Isso é muito bem feito. E aí o Departing of the Ways também, a continuação desse enredo, com o Doutor mandando a Rose para a Terra, e tudo isso desenvolvendo e a gente descobrindo que Bad Wolf era a mensagem que a própria Rose enviou para ela mesma. Então é aquela wibbly wobbly timey wimey, né? A Rose do futuro envia as mensagens para Rose do passado, e a Rose só faz isso, ela só envia essas mensagens porque ela viu as mensagens que ela mesma enviou. Então é uma coisa confusa, mas que faz total sentido, e pra mim não é algo mirabolante, é algo interessante. Assim, a Rose olha no coração da TARDIS, ela cria o Bad Wolf, né? Ela destrói os Daleks, ela envia essas mensagens para o passado e transforma tudo num final feliz, porque não foi tão feliz assim, mas enfim, é um final que é esperançoso, né? A gente vê o Doutor regenerando e as coisas acabam ficando bem. E também ela revive o Jack, e tem a explicação do porquê o Jack virou imortal, então tudo é muito bem explicado. E nesse episódio também a gente vê o Dalek, aquele Dalek que é tipo um deus Dalek, esse conceito, quando o Russell T Davies trazia esses Daleks superiores, assim, em lugares monumentais, eu achava aquilo incrível, dava muito medo, assim, de assistir os episódios. E também esse conceito do Dalek agindo contra o Doutor e fazendo o Doutor se questionar. Então, por exemplo, tem aquela coisa da Guerra do Tempo, mais uma vez, né? Com o Doutor, com o botão prestes a explodir a Terra e matar todo mundo para destruir os Daleks novamente. Então ele tem essa coisa que ele precisa lidar, e dessa vez, em vez de ele destruir o planeta, ele vai pelo caminho de ser covarde. Então a gente vê tudo isso. Mesma coisa aconteceu na nona temporada, quando o Doutor e o Davros estão conversando e o Doutor diz que prefere muito mais ser covarde e ter compaixão e morrer por causa disso do que ser um destruidor de mundos. Então tudo isso se encaixa muito bem para o personagem, e é uma forma muito incrível de a gente ver a Guerra do Tempo ser trazida novamente, mas com outra perspectiva, uma perspectiva nova em que o Doutor precisa novamente fazer isso, mas ele não faz. E esse episódio também mostra algo que em Doctor Who eu acho que faz as pessoas se apaixonarem pela série, que é esses relatos dos Companions, né? Nesse caso a Rose, ela relatando como viver com o Doutor apesar dos perigos, como ver as coisas do universo, como ver que tem mais, muda a tua vida, né? Muda o jeito que você enxerga o mundo. Então tem isso que é super interessante de ver, que eu acho que também é algo que a série acabou perdendo aos poucos,
esse tom quase mágico de a gente sentir mesmo através dos Companions como essas viagens e como tudo isso muda na vida das pessoas, incluindo o Mickey, incluindo a mãe da Rose, que além de ser uma temporada toda conectada, tudo é maravilhosamente conectado com plots do Bad Wolf, Guerra do Tempo, também é conectado com partes emocionais. A gente assiste o Father's Day, a gente vê essa relação da mãe da Rose com o pai da Rose, e depois a gente vem aqui nesse episódio e recebe uma conversa da Rose com a mãe dela sobre o pai dela. Então a Rose revelando para a mãe dela que ela viu o pai dela. E tudo isso se conecta de uma forma incrível, que não parece forçado, não parece que foi feito do nada só para dizer que está acontecendo alguma evolução em personagem. A gente tem nessa temporada toda uma história que se inicia no primeiro episódio e que finaliza no último, e nada parece ser aleatório. Tudo é feito com um propósito. Por isso que para mim essa temporada, a primeira temporada, chega na perfeição, e o Nono Doutor para mim acaba sendo um dos meus doutores favoritos por tudo isso que eu comentei durante todos esses episódios. E aqui mais uma vez a simplicidade. Esse episódio, a regeneração, não precisaram ser algo explosivo, algo que destruiu a TARDIS com 345 mil discursos sobre como o próximo doutor vai ser o mesmo, sobre como a vida não muda. São legais esses outros momentos que teve no futuro da série, mas também a simplicidade que isso trouxe aqui faz a série ser muito rica, e ela não apela para coisas absurdas para emocionar. Ela só faz o que ela precisa porque foi uma jornada, no final é só a despedida. Isso foi incrível. Mas eu acho que é isso. Eu queria agradecer a todos que acompanharam esses vídeos durante esses longos meses e semanas que a gente teve aí fazendo essa maratona da primeira temporada. Eu vou curtir muito ver nos comentários o que vocês andam falando sobre essa primeira temporada. O vídeo sobre o especial de Natal, que é o primeiro episódio do 10º Doutor, do David Tennant, eu vou falar, obviamente, durante o Natal. Então espere lá que eu vou falar sobre esse episódio no Natal de 2020. E é isso. Valeu todo mundo por acompanhar. Até mais!